esses rótulos, esses adesivos colados no nosso peito, seu esquerdopata, seu direitista, seu Bolsonaro fascista, seu Lula cadeia, sabe, seu herege ateu, seu evangélico não sei o quê. Esses adesivos são criados propositadamente para nos dividir. Divididos é muito mais fácil nos manipular. Se não houvesse essa divisão, esse rancor, essa raiva uns dos outros por bobagem, não haveria a instituição política, religiosa, o próprio movimento voraz do consumo não seria como é. As pessoas precisam estar em oposição, as pessoas precisam estar divididas, as pessoas precisam estar brigando, as pessoas precisam estar acreditando que estão brigando por uma grande causa. E eu vejo isso muito nitidamente hoje, pessoas que compram bobagens achando que são grandes causas, e eu estou defendendo a humanidade. Eu vejo gente absolutamente empenhada, especialmente agora, na época de definição de eleições, em promover um ou outro candidato, uma ou outra ideia com uma voracidade, com uma intensidade, com uma angústia de quem está salvando o mundo. E pouco se percebe que essa superfície, essa camadinha fina, esse verniz, que a gente fica se debatendo e brigando e achando que vai mover o mundo, na realidade não mexe nos intestinos. Eu estava esses dias falando sobre a questão da política, você sabe que eu não voto, né? Já faz alguns anos que eu não voto. Provavelmente quem está super apegado agora no segundo turno vai falar seu omisso, você não tem direito de reclamar, tal. E essa é uma conversa que eu estava tendo recentemente com alguns amigos que me disseram exatamente isso. Você não tem direito de reclamar, você está se omitindo, você está deixando de fazer a sua parte. E aí eu dizia para essas pessoas assim, o que te faz pensar que a minha parte é legitimar um sistema que eu não acredito? Por que você acha que a minha parte está limitada a ir na urna eleitoral e votar em pessoas que eu não admiro, em pessoas que eu não acredito, em pessoas que sustentam as suas campanhas e os seus eleitores ou com utopias, ou com moralismos, ou com vento, né? E eu vou lá votar em alguém que não. Por quê? Ao votar, eu legitimo um sistema que eu desacredito, porque a minha questão não é com o político X ou Y, não é com o partido X ou Y, a minha questão é com o sistema inteiro, que faz com que político X ou Y, partido X ou Y, não importa, se adapte, se adeque, né, e se transforme naquilo que o sistema quer. Caso contrário, serão vomitados. Aí as pessoas me dizem, mas então você tem que mudar o sistema. E como é que você vai fazer isso sem votar? É exatamente assim. Eu acho que o sistema só pode ser mudado com consciência e de baixo para cima. Eu acho que o voto, eu acho que os representantes políticos, obviamente que são importantes. Eu não estou diminuindo isso, não estou dizendo vamos tirar a eleição, a democracia. Não se trata disso. No entanto, enquanto as coisas forem como são, eu estou falando de uma posição minha, tá? Não estou aqui dizendo que as pessoas devem seguir o mesmo. Mas eu acho que o fazer a minha parte, por exemplo, está muito mais ligado a vir aqui à rádio todos os dias e falar sobre consciência e tentar, de alguma maneira, abrir uma frestinha na cabeça das pessoas para que as pessoas enxerguem com um pouco mais de lucidez a vida e, a partir disso, o voto, inclusive, seja reflexo daquilo que houve antes nas pessoas, do que propriamente eu ir lá votar no Bolsonaro ou na Haddad, sabe? Para mim, esse movimento não serve. A minha parte, e eu faço só o que eu posso, é essa. E alguém pode dizer, mas você acha que isso é capaz de mudar o sistema? Aí eu digo, bom, e o teu voto no Bolsonaro ou Haddad? Mudará o sistema? Cada um faz o pouco que pode. Cada um entrega o pouco que tem. E se cada um fizer isso de verdade, seja votando em um ou outro, enfim, ou de outra maneira, mas se cada um entregar para a sociedade algo que possa ser metabolizado nela e exatamente por isso refletido em escolhas melhores que vão da eleição, a postura como cidadãos, a maneira como eu me importo com o outro, a maneira como eu me importo com as cidades, a maneira como eu lido com os bens públicos, com as pessoas, como eu sigo as regras, enfim. Se isso nasce de uma consciência, então eu acredito que nós estamos indo para um bom caminho. Agora, se isso nasce de medo, de raiva, de angústia, de divisão, como propositadamente as campanhas políticas fazem, então, sinceramente, eu não consigo enxergar um bom caminho. E eu acho que os últimos anos, talvez os últimos 30, 40 anos no Brasil, corroboram
com o que eu estou dizendo. A história das eleições, a história dos políticos, a história das esperanças frustradas, das utopias massacradas pelo pragmatismo de gente que se elege vendendo sonhos, mas que ao se eleger evidencia que na realidade aquilo era um discurso eleitoral. Não há salvadores da pátria, não há alguém que vai chegar lá e eu bato na mesa, eu mudo tudo isso. Não existe isso. Não tem isso. Eu acredito piamente que a mudança de uma nação, a mudança de um povo, a mudança de um indivíduo, né, é um processo de maturação de consciência, de dentro para fora. Mas então, Flávio, essa tua ideia vai levar anos, vai levar longuíssimo prazo. Pois é, eu também penso isso. E é por isso que eu lido com certo ceticismo diante da nossa humanidade. Eu vejo com alegria movimentos, por exemplo, como houve em 2013, as pessoas vão às ruas e todo mundo protesta e vai. Eu acho isso absolutamente legítimo, bonito, né? Eu acho legal. Mas veja com o tempo que isso vai se adequando. Agora, por exemplo, nas eleições nós tivemos uma renovação, né? Grande parte dos políticos tradicionais não foram eleitos, inclusive na questão presidencial, mas também no legislativo. Muitos senadores ficaram de fora. Eu fiquei muito feliz de ver muitos senadores aí, tipo Magno Malta e outros assim de fora. Eu achei isso lindo, né? A Dilma se elegeu em Minas, enfim, não se elegeu. Eu achei isso muito legal. Acho que foi uma resposta evoluída da população. Agora, isso também não me traz a certeza de que as coisas mudarão, porque a questão, e aí eu volto para isso, não é a pessoa, é o sistema. Eu tiro um e coloco outro, e o outro bem intencionado vai entrar ali naquele sistema, mas o sistema é feito para que essa pessoa bem intencionada seja sugada. O meu livro Duas Vidas fala muito sobre isso, né? Na história do Tales. A pessoa é sugada, a pessoa é puxada, a pessoa as coisas são feitas para serem assim. Só muda com consciência, só muda com atitudes individuais. Certo ou errado, suficiente ou não, essa é a minha parte e é isso que eu estou fazendo. Mensagem.